dia! Que bom estarmos aqui reunidos para o nosso Café com Fé. Tempo de celebrar a Jesus, o Senhor da nossa vida. Tempo de orar por missões. Estamos orando e suplicando ao Senhor que abençoe a obra missionária e que o amor do Pai alcance o coração das pessoas e que nós saibamos com diligência cumprir a missão que Ele tem nos dado. Mas estamos também lendo o livro de Provérbios, estamos no capítulo 5, hoje nós vamos ler o verso de número 7, apenas esse verso que diz assim: Agora, pois, filhos, dai-me ouvidos, e não vos desvieis das palavras da minha boca. O texto da palavra de Deus vem falando sobre os perigos de ouvirmos palavras licenciosas, sermos seduzidos pelas palavras deste mundo e termos os nossos passos, de alguma forma, alterados pelas seduções deste mundo. Somos o tempo inteiro atraídos pelo pecado. E é preciso a gente admitir que ainda residimos numa natureza pecaminosa. A palavra de Deus fala a respeito do nosso corpo como um lugar de humilhação. E um dos motivos de nossa carne ser um lugar de humilhação é porque existe uma tendência natural ao pecado. Viver uma vida de santidade é lutar permanentemente contra essa natureza pecaminosa. O apóstolo Paulo vai descrever isso de uma maneira muito clara na carta aos Romanos, capítulo 7. A luta interior que ele vivia, e ele dizia, olha, o bem que eu quero eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse está em mim, e eu pratico sem querer. E é uma luta interna que vivemos permanentemente, a luta entre a carne e o espírito. E a palavra de Deus vai nos ensinar lá na carta aos Gálatas que nós devemos andar pelo espírito, já que somos espirituais, pelo fato de termos sido alcançados pelo Espírito Santo de Deus, nós devemos andar pelo Espírito. Mas para isso é preciso saber ouvir e distinguir as muitas vozes que estão tentando nos falar o tempo todo e tentando nos seduzir. A gente só consegue dizer não ao pecado se a gente tiver a consciência de que Deus está presente, de que Deus está conosco. Sempre que eu penso nisso, eu lembro da história de José, porque ele ponderou a vereda da vida e escolheu não andar pelo caminho do pecado. E ele se desviou das palavras da mulher de Potifar. E tudo isso pela consciência da presença de Deus na sua vida. Ainda que estivesse longe de casa, ainda que estivesse longe da religião, ainda que não estivesse recebendo a oração de seus pais, porque os seus pais imaginavam que ele estava morto, mesmo assim, debaixo de toda a injustiça sofrida, José se manteve fiel a Deus e quando seduzido ao pecado, ele disse, como que eu poderia cometer esse mal e pecar contra o meu Deus? É a consciência da presença de Deus em todo tempo, em todo lugar, que vai nos manter firmes para rejeitar o pecado. O pecado é sedutor. O pecado, ele se apresenta como algo bom, mas diz a palavra de Deus que o final é caminho de morte. Por isso a palavra de Deus é assim, olha, filho, dá-me ouvidos, não desvieis das palavras da minha boca. Qualquer desvio, por menor que seja nesse primeiro momento, pode significar um rumo completamente diferente lá no final. Por isso nós não podemos admitir um pequeno desvio, porque o resultado final de um pequeno desvio é chegarmos a um lugar onde nós não planejamos. E a palavra de Deus está nos convidando a sermos conscientes, a que saibamos dar passo a passo na presença de Deus. Cada passo que a gente dá, a gente precisa se perguntar, estou no caminho certo?
É esse o caminho da vida? É esta vereda da vida? Ou de alguma forma os meus pés começaram a se desviar do caminho da vontade de Deus e saíram, ainda que um pouquinho só? Eu tenho dito que o diabo ele tem paciência. Ele não quer nos desviar completamente. Ele vai dando pequenas migalhas para que a gente saia do caminho. E então o final, diz a palavra de Deus, é o caminho de morte. Que nós saibamos permanecer no caminho. Que nós saibamos permanecer dando passos seguros no caminho da vontade de Deus. Filho, dá-me ouvidos e não desvieis. Ninguém consegue se manter no caminho se não der ouvidos às palavras do Senhor. Então, ouvidos atentos à voz de Deus, para que haja passos seguros no caminho da vida. Vamos orar? Ó Deus, nós queremos te pedir, ajuda-nos a termos ouvidos atentos à tua voz. Ajuda-nos, ó Deus, a manter os nossos ouvidos sintonizados com a tua palavra, para que a gente não venha se desviar 1 milímetro sequer, para que a gente não coloque os nossos pés no caminho escorregadio desse mundo, no lamaçal do pecado, e que, ó Deus, a nossa vida se mantenha no caminho da santidade. Ajuda-nos, ó Deus, a identificar as armadilhas que o inimigo tem lançado para que a gente faça, para que de alguma forma os nossos pés possam escorregar. Por isso, ó Deus, abençoa-nos em nossa caminhada. Abençoa também, ó Deus, a campanha de missões. Enche o nosso coração de amor pelas almas perdidas. E usa-nos, ó Deus, para que o Evangelho do Reino alcance todas as nações. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos tomar um café?